Esse é o SBGG Cast, o podcast da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Por aqui você confere novidades, entrevistas e muito mais. Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast, hoje com o tema quedas e os seus impactos na população idosa. Eu sou Mariana Lira, médica geriatra, especialista pela SBGG e mestre pela UFMG, e nesse episódio eu estou acompanhada de Ária Barroso, que é pedagoga e especialista em gerontologia pela SBGG. As quedas nas pessoas idosas são motivo de grande preocupação. Elas podem resultar em diversas consequências, como fraturas, traumatismo crânioencefálico, hospitalizações e mortes, entre outros desfechos também. Ainda assim, a detecção das quedas e a abordagem adequada para evitar novos eventos não é frequentemente considerada pelos profissionais de saúde. Para conversar sobre esse assunto, hoje a gente convida a doutora Mônica Perracini, com muita alegria. Ela é fisioterapeuta pela Universidade de São Paulo, especialista pela SBGG em gerontologia. Tem o seu pós-doutorado na The George Institute for Global Health, vinculado à Universidade de Sydney, na Austrália. É professora no programa de mestrado e doutorado da fisioterapia Unicid, professora colaboradora do programa de mestrado e doutorado em gerontologia da Unicamp, coordenadora nos grupos de pesquisa de Preve Quedas Brasil e Remobilize, e ela é atual vice-presidente do Fragility Fracture Network Brasil, o FFN. Seja muito bem-vinda, Mônica. Passo a palavra para a Áurea, por favor. O envelhecimento da população brasileira é acelerado. Em 1980, 6,1% da população brasileira tinha 60 anos ou mais. De acordo com o Censo Demográfico de 2022, esse grupo representava 15,8%. Há mais de 32 milhões de pessoas idosas no Brasil e com um aumento significativo da expectativa de vida nas últimas décadas. Com este cenário, podemos afirmar que a prevenção de quedas é uma questão de saúde pública? Se sim, como a sociedade e os governantes devem atuar? Bom, é um prazer estar aqui com vocês, com a Mariana, com a Áurea, tão queridas. Realmente é um desafio muito grande. Se a gente pensar que 1 a cada 3 idosos caem pelo menos uma vez por ano, né, isso é cerca de 30%, as estimativas elas variam um pouco de país para país, mas a gente tem um pouco esse cenário que tende a aumentar com o envelhecimento, né? Então, pessoas mais velhas têm uma chance maior de cair. E fazendo uma conta muito rápida, assim, se a gente pegar os 32 milhões que nós temos hoje, a gente tem aí cerca de quase 10 milhões de idosos caindo todos os anos, né? Metade desses idosos vão cair mais de uma vez, vão cair 2 vezes ou mais. Então, são números expressivos, né? Se a gente pegar, por exemplo, o resultado de uma queda que pode ser uma fratura de quadril e que é uma medida bem conservadora, a gente vai ter cerca de 190 mil, quase 200 mil casos de fratura de quadril por ano no Brasil. Então, é muita gente e eu acho que o nosso sistema de saúde realmente não está preparado para esse desafio, nem para a questão da prevenção, que é tão importante, né? Porque o ideal seria que as pessoas tivessem os seus fatores de risco para queda rastreados e avaliados na atenção primária e que esses idosos fossem encaminhados para programas de prevenção. E, logicamente, uma vez esses idosos tendo experimentado uma queda ou mais de uma, e essa gravidade da queda também sendo monitorada, a gente teria que ter, na verdade, fluxos de atendimento muito bem planejados para dar conta das diversas complexidades e necessidades que esses idosos têm, né? Então, eu acho que assim, a gente não tem o SUS preparado, né, para uma linha de cuidado para prevenção de quedas, que significaria ter protocolos de rastreio, de avaliação e de intervenção bem equacionados, né? Com várias portas de entrada, não só na atenção primária, mas na atenção especializada, né? Nas internações e nas unidades de emergência. Focalizar um pouco também esse atendimento em
algumas situações críticas, como pós-hospitalização. A gente sabe que depois que idoso, né, tem uma alta hospitalar, seja por qualquer problema, ele está mais em risco mesmo de experimentar uma queda. E aí, então, isso exige um sistema preparado, com fluxo adequado, profissionais treinados, recursos, né? E um mapeamento que faça sentido, inclusive, para que os profissionais de saúde se sintam amparados nesse fluxo, né? Porque essa é uma das coisas que a gente escuta muito, mas também os familiares e os próprios idosos saibam como navegar nesse sistema e possam buscar os recursos que são mais adequados, né? Então, a gente costuma dizer que o rastreio, pelo menos isso deveria acontecer, né? E nem isso acontece. Então, menos de 1/3 dos profissionais de saúde perguntam, por exemplo, se os idosos caíram no último ano. Mas hoje a gente sabe que só essa pergunta ainda não é suficiente, né? A última diretriz internacional, ela fala, olha, você tem que perguntar se caiu, sim ou não, se tem alguma dificuldade de equilíbrio e alguma dificuldade para caminhar de forma equilibrada, e também perguntar se a pessoa tem alguma preocupação com a possibilidade de cair. Então, se a pessoa responde sim para uma dessas 3 perguntas, ela precisa passar por uma avaliação, né? E a gente não tem isso no nosso sistema funcionando. Então, é uma preocupação, eu diria para vocês, que a gente precisa, de fato, começar a pensar. Por quê? Se a gente for em 2050 pensar que nós vamos ter cerca de 64 milhões de pessoas, eu falei no começo que mais ou menos, né, a gente tinha aí 9 milhões de pessoas caindo, nós vamos ter 19 milhões. Então, isso vai ser, assim, realmente assustador. Então, a gente precisaria começar para ontem o desenho de uma política pública no SUS para essa questão da linha de cuidados, para a prevenção de quedas, né? Excelente. Nossa, realmente são impactantes, né, esses dados e essas informações. Então, professora Mônica Ferracini, você poderia citar, como exemplo, algum país que tenha dados sobre o impacto financeiro ocasionado por quedas? Então, a gente tem dados, por exemplo, eu vou aqui falar de um dado da Austrália, né, que é um país que é uma referência para a prevenção de quedas, tem muitos programas na comunidade e tal. Eles fizeram lá um levantamento e eles identificaram que pessoas acima de 65 anos que sofreram uma queda, pelo menos uma queda, né, custa em torno de 2,3 bilhões de dólares australianos por ano. É muita coisa, né? A gente tem alguns dados antigos dos Estados Unidos que chegam a 50 bilhões, né? Porque você pensa que a Austrália é um país de dimensões, quer dizer, tem uma população pequena comparada com a população americana, então pensa, a população brasileira também é uma população, em termos numéricos, muito grande, então talvez a gente fique mais perto, né, desse número dos Estados Unidos do que da Austrália. Mas, de qualquer jeito, também eu achei interessante um dado para trazer aqui para vocês, que eles mediram nos Estados Unidos o custo com trauma crânioencefálico, tendo em vista que a queda é a principal causa de trauma crânioencefálico em pessoas acima de 65 anos. E esses custos lá para o sistema de saúde americano, custa mais caro tratar a queda do que insuficiência cardíaca, do que pneumonia, do que AVC e do que infarto agudo do miocárdio. Então, a gente fica, às vezes, achando que o custo de outras doenças, né, e condições de saúde são mais importantes. A gente vive falando das condições cardiovasculares, e obviamente elas são, aí você vê que a consequência, né, de uma queda, ela pode custar muito caro também, né? E no Brasil a gente não tem essas estimativas, o que a gente deveria ter. Então, eu acho que faltam pesquisas nessa área, né, de custo e de levantamento econômico do impacto das quedas no Brasil, tendo em vista o nosso sistema de saúde, o SUS. A gente tem alguns dados de internações, né, por quedas, mas que são subnotificadas, não são bem registradas. Então, a gente tem uma série de problemas, né, vinculados a esse levantamento, mas a gente pode ter uma certeza, está custando caro, né?
e tem gente pagando a conta. Então, quem está pagando a conta, obviamente, uma parte disso é o SUS, mas a gente sabe também que tem muitas famílias tirando dinheiro do seu próprio bolso, né, para fazer frente às consequências de uma queda após uma internação, por exemplo, por uma fratura de quadril. É feita a cirurgia no SUS, mas aí essa família, esse idoso vai para casa, e o impacto disso na vida financeira da família, a gente também não tem essa medida, né? Então, a gente está falando aqui de uma série de coisas que envolvem cuidados de longa duração, né? Então, reabilitação, cadeira de rodas, cadeira de banho, as horas que essa família vai deixar de trabalhar para cuidar daquela pessoa em casa, enfim, tem uma série de custos envolvidos, questões nutricionais, por exemplo, que não tão, a gente não sabe muito fazer essa conta, mas a gente sabe que as famílias estão pagando também do seu próprio bolso, provavelmente, além do governo, né, tendo em vista esses altos custos, né? Ótimo, Mônica. E seguindo nesses comentários que você fez, que são fundamentais, né? O rastreio, ele é necessário iniciar na atenção primária, né? Os profissionais de saúde. O evento de queda, ele é muito subnotificado, porque ele não é perguntado, né? Não questionado. E é interessante quando você fala, não é só se houve queda sim ou não no último ano, mas você tem sensação de desequilíbrio, você está preocupado com uma possibilidade de queda, ou seja, se existe isso, existe algum fator, né? A ser contemplado e ser buscado aí por esse profissional. Então, sim, essa capacitação aí da atenção primária é fundamental nesse processo. E quando a gente fala dos fatores de risco, a gente sabe que a gente tem múltiplos fatores de riscos intrínsecos, né, desse paciente, que a gente tem que pesquisar, e aí várias coisas, medicamentos, parte déficit sensorial, alterações osteomusculares, né, as patologias, enfim. E na peculiaridade da geriatria e da gerontologia, a gente tem um atendimento domiciliar. E eu amo o atendimento domiciliar, porque você vai em loco e você vê ali, né, Mônica? Você já chega já criticando. Gente do céu, muito mal iluminado. Meu Deus do céu, tem tapete, tem piso na casa, tem, né? E aí você vai vendo já as possíveis intervenções. Nossa, mas aqui não tem corrimão, é esse tanto de escada, como é que é acesso? Né? Enfim, e aí você vai vendo múltiplas possibilidades. E nesse contexto, nesse cenário, a gente vê esses fatores extrínsecos que o idoso está inserido. E se sabe, né, Mônica, a casa do idoso, ela é um local muito comum para queda, principalmente o caminho do quarto ao banheiro, né? Aqueles pacientes, por exemplo, com noctúria, que vão muito ao banheiro à noite, sempre comunicam a necessidade de uma luz de vigília, ausência de tapetes, né, nesse local, não usar meia no período noturno. E como profissional de saúde, ele pode orientar e tentar reduzir esse risco em loco na casa desse paciente, Mônica? É o que você falou, é a condição clínica desse idoso, é a condição funcional que ele tem e o ambiente onde ele está inserido. Eu costumo dizer que é uma tríade, porque senão você cai naquele jargão também de dizer que só, né, que tem que mudar a casa de todos os idosos, né? Eu sou um pouco contra isso. Eu acho que a gente precisa entender quem é esse idoso que está ocupando aquela casa com aquelas características, né? Então, eu acho que é uma tríade aí. E é o que você falou, quer dizer, quantas vezes esse idoso vai ao banheiro à noite, né? A gente está falando de que frequência? Então, ele acorda e depois ele consegue dormir de novo, ele tem algum problema para dormir, ele tem algum distúrbio de sono associado a isso ou não? Ele acorda sonolento ou ele tá mais vigilante? E aí, é aquela história, né? Você em loco consegue ver, bom, ele acorda e aí ele vai para o banheiro, você falou bem, né? Não pode ir de meia, mas ele põe o chinelo, a meia dentro do chinelo e vai de chinelo e meia, né? O que pode ser uma combinação até pior do que só de meia, enfim. A gente tem que entender como é que isso acontece. Por exemplo, eu vou te contar assim, eu tive uma paciente uma vez que ela tinha um distúrbio de equilíbrio, né? E morava ela e o marido, e ela ia ao banheiro frequentemente à noite, só que ela se recusava, por exemplo, a usar uma fralda, né, geriátrica, tipo uma calcinha geriátrica, né, que era muito mais fácil de pôr e tirar, então ela usava absorvente. E aí aquilo,
Então, não é só ir ao banheiro, né? Tem todo depois, né? Você vai ao banheiro e aí você tem que trocar o absorvente, aí você tem que se trocar porque às vezes você se molha. Então, assim, eu acho que entendendo o contexto inteiro, o comportamento que esse idoso tem, o que ele valoriza, o que é importante para ele, eu acho que é uma condição fundamental para a gente não se ater apenas ao ambiente. Mas é o que você falou, eu acho que a gente tem que ter um ambiente livre de obstáculos, né? Ter apoios seguros para aqueles idosos que têm dificuldade para chegar, né, ao banheiro, ter uma boa iluminação, ter uma altura de vaso adequada para a pessoa poder se sentar e se levantar com segurança a hora que ela, né, usa o banheiro, se tem presença de tapetes ou não. Então, de fato, isso é um pacote, né? Eu costumo dizer que é um pacote inteiro, né? É o pacote do como é que é esse quarto e essa casa, quem é essa pessoa idosa, como é que ela, o que ela pensa, como é que ela faz essa ida ao banheiro várias vezes, né? E ela tem a condição funcional de fazer isso de forma segura? Acho que essa é a pergunta que a gente precisa fazer. Para não ficar nesse lugar raso, né, Mariana, de só se preocupar com o ambiente, e aí o profissional vai na casa do idoso e costuma, então é isso, vamos tirar isso, vamos pôr aquilo, e a gente sabe que existe uma resistência enorme por parte dos idosos de fazerem essas modificações, quando isso não está bem negociado, né, pelo profissional de saúde, né? Perfeito, Mônica. E algo que a geriatria, a gerontologia tem, se chama avaliação geriátrica ampla, né? Quando a gente faz essa avaliação e a gente entende que é um nosso idoso. E aí, a partir daí a gente prioriza qual é a intervenção de forma individualizada. Isso que você fala é muito interessante. Não existe receita de bolo na geriatria e na gerontologia para ninguém. Então, assim, por que está tendo um evento de queda? E é isso que você fala, quando você exemplifica com o caso da sua paciente em relação ao uso do absorvente, a troca do absorvente. Mas parece algo simples? Não. Eu contextualizo para aquela paciente e ali eu soluciono e tento com ela ter estratégias de forma individualizada, que eu acho que é a melhor forma, né? Excelente, obrigada. Bom, a próxima pergunta, Mônica, eu acho que você fala muito importante em relação dos custos, né, de uma fratura por fragilidade, e não menos importante, além do serviço de saúde, do serviço privado, a gente tem também cálculos que a gente, às vezes, não consegue fazer do ponto de vista da sobrecarga do cuidado, né? É um familiar que deixa de trabalhar, é um familiar que adoece cuidando desse paciente, uma fratura de fêmur, ela envolve a família naquele cuidado, né? Enfim, a gente nesse segmento aí desse paciente pós-fratura percebe com certeza isso. Então, parte das quedas da própria altura resultam sim em fraturas por fragilidade. E um volume significativo dessas pessoas idosas que passam por essa situação após uma internação não recebem orientações adequadas sobre o tratamento farmacológico, né, após uma fratura, e até mesmo não farmacológico. E do ponto de vista como é importante a reabilitação, do ponto de vista fisioterápico, nutricional, né, enfim, de toda essa equipe que a gente não fala que é multi, que é interprofissional em prol do nosso paciente. Muitas das vezes, né, Mônica, a gente recebe um paciente, por exemplo, em uso de bifosfonado oral, de alendronato, mas não suplementa cálcio e vitamina D. Assim, da mesma forma, após uma fratura, faz suplementação, mas não faz o tratamento medicamentoso. Então, como que você sugere que a gente pode mudar essa realidade, Mônica? Por favor. De fato, chamar a atenção, né, de que uma fratura é um evento sentinela para uma próxima fratura, então a prevenção secundária, tanto de fratura quanto de quedas, ela é fundamental, e eu acho que a gente faz isso melhorando o processo de cuidar, né, e esse processo, ele precisa começar no momento zero, né, ou seja, quando esse idoso, seja, por exemplo, uma fratura de quadril, quando ele chega lá na emergência, por exemplo. Mas vamos pensar o seguinte, se a gente pensar na prevenção secundária, a gente tem alguns modelos de atendimento que são reconhecidos mundialmente, né? E eles chamam, a gente chama isso de FLS, né? Fracture Liaison Services, né? Em inglês, tá? Mas é um jeito de você acompanhar, né, o paciente na sua jornada, né? Pós-fratura, como é que é isso? E assim, o modelo que mais funciona é um modelo que você tem um profissional de saúde, normalmente uma enfermeira, que ela faz 3 coisas, né? Ela identifica o idoso que teve a fratura, onde ele estiver. Então, se for uma fratura de quadril, onde é que esse paciente está? Ele está na ortopedia, ele está
na clínica médica, ele está na unidade cirúrgica, o que está acontecendo com ele? Avalia a necessidade, já pede exames, né, para monitorar a saúde óssea e linka esse paciente, antes dele ter alta, com o médico para que inicie o tratamento farmacológico para essa saúde óssea também. Para você ter uma ideia, as pesquisas mostram que quando você tem esses três, né, conjuntos, você tem 46% dos pacientes, eles aderem ao tratamento e fazem a prevenção secundária de forma correta, né? Agora, quando você não tem esse processo, e que não é fácil, né? Você tem que ter um fluxo disso dentro das unidades assistenciais, né? Por exemplo, eu fico pensando numa fratura de punho, né? Onde é que esse idoso está? Ele está lá no raio-x, né? Aí ele vai para ortopedia, põe lá, né, um casting, uma coisa assim, e depois ele vai embora, ninguém nunca mais ouviu falar desse paciente, por exemplo. Mas se você não faz essas três coisas, essa adesão ao tratamento ela vai diminuindo. Então, de 46%, pode chegar a 8% se você só encaminha o paciente para a unidade básica ou para o médico dele de rotina. Então, existe um gap enorme mesmo, como você falou, né? Entre o paciente sair do hospital já sabendo o que ele precisa fazer, sabendo que a saúde óssea é fundamental, porque senão ele pode ter uma segunda fratura, recebendo orientações mínimas para prevenção de quedas, sendo encaminhado para reabilitação. Então, assim, esse cuidado precisa ser no momento adequado, porque se você só encaminhar o paciente, a chance disso se perder no meio do caminho é muito grande. Então, eu acho que essa prevenção secundária também ela é pouco discutida, né? E pouco cuidada. A gente tem pouquíssimos serviços de FLS no Brasil, né? Infelizmente. E também poucos serviços de cuidados ortogeriátricos, né? Que é isso que você falou, quer dizer, é o médico geriatra junto com o cirurgião, o médico ortopedista e outro, né, clínico, enfim, e a equipe interprofissional, já lá, né, na unidade hospitalar, fazendo esse cuidado no momento adequado. E a gente tem poucos serviços com essas características, né? Então, muitas vezes, os pacientes saem sem o atendimento adequado, né? E aí, realmente, as consequências são desastrosas, né? Porque ele vai para casa, até ele ser tratado de forma, né, eficaz para a saúde óssea e para a prevenção de quedas, fica aí uma distância muito grande. E acho que muitos nem são tratados, né, adequadamente. Então, acho que a gente precisa entender como a gente pode implementar esse modelo também no Brasil e de que forma, né? A gente percebe que os países que têm uma preocupação com isso, eles estão conseguindo mudar a qualidade, né, do cuidado que é oferecido no hospital, por exemplo, né? Aproveitando toda essa discussão importantíssima sobre a questão do cuidado, eu gostaria, professora Mônica Ferracini, que você falasse um pouco sobre a questão da fisioterapia, né? Que você orienta pesquisas, mestrado, doutorado, de tantos profissionais nessa área, né? E a gente sabe que o fisioterapeuta ele é um profissional importantíssimo no processo de reabilitação. Quais os pontos que você poderia dizer aqui devem ser observados para uma adequada reabilitação e principalmente pensando na questão da funcionalidade? Então, Áurea, eu acho que assim, a gente na FFN Brasil instituiu um comitê de reabilitação, porque a gente já no momento percebeu que a gente também precisaria mudar um pouco a prática desses profissionais de fisioterapia, né? Porque tudo começa lá na formação. Muitos não têm uma formação gerontológica, e aí esses profissionais saem e vão trabalhar em unidades hospitalares, e muitos hospitais contratam fisioterapeutas com expertise na área de fisioterapia respiratória, por exemplo, né? E que não dão conta dessa complexidade que é o paciente idoso mais frágil, que sofreu uma fratura. Então, para você ter uma ideia, uma das coisas que a gente preconiza muito na reabilitação, principalmente ainda dentro do hospital, é a mobilização precoce. Então, esse idoso, ele não pode
não ser mobilizado precocemente depois da cirurgia. Então, ele precisa sentar na cama, sentar fora da cama, ficar de pé, andar. Existem diretrizes que falam que isso tem que acontecer no dia seguinte da cirurgia. Para nós, isso é alguma coisa que não acontece. Primeiro que a gente tem um atraso na cirurgia no Brasil, né? Então, às vezes, os pacientes ficam, em média, aí, 7 dias esperando por uma cirurgia no SUS, e enquanto isso ele está lá na cama, né? E a gente sabe quais são as consequências, né, desse imobilismo. Mas, muito bem, depois dessa cirurgia, ele precisa ser mobilizado, então. E nós fizemos uma pesquisa com fisioterapeutas brasileiros e perguntando se eles achavam que era importante colocar o paciente de pé. E aí, cerca de 60%, um dia depois da cirurgia, 60% concordaram que realmente era muito importante. Só que só 40% fazem isso na sua rotina de trabalho, por N motivos. A deambulação é pior ainda. Então, cerca de 40% valorizam que o paciente deve andar, mas só 30% conseguem efetivamente fazer o paciente andar. E aí você fica pensando, a gente tem, né, um problema aqui, porque o paciente, se ele não recebe esse tipo de cuidado logo ainda no hospital, ele vai para casa, então, com uma família, muitas vezes, que não recebeu nenhum tipo de orientação, e aí a gente sabe por que mais da metade dos pacientes idosos, depois de uma fratura de quadril, não recuperam o mesmo nível funcional prévio à fratura. Não só por questões da sua própria condição de saúde e fragilidade, mas muitas vezes porque, de fato, o cuidado não foi oferecido. Então, a gente perguntou para esses fisioterapeutas por que né, eles não faziam essa mobilização precoce. E muitos não têm a confiança necessária de fazer isso sem a autorização, por exemplo, do cirurgião ortopédico. Então, eu diria para você que essa comunicação entre equipe, ela é fundamental. Quando a gente fez uma análise, a gente viu que nos locais onde o fisioterapeuta estava inserido dentro de uma equipe multidisciplinar, essa mobilização precoce aumentava significativamente. Então, você vê que realmente é difícil você dar conta sozinho, um fisioterapeuta dar conta da reabilitação de um paciente frágil, muitas vezes confuso, né, em delírio. Muitos pacientes demenciados fazem fratura de quadril, isso aumenta ainda mais a dificuldade. Então, eu diria assim que precisa ser feita uma formação adequada desses profissionais, mas a gente precisa garantir que o fisioterapeuta não esteja sozinho, né? Porque sozinho ele não vai conseguir fazer o que é necessário. Então, a confiança de você colocar o paciente de pé, descarregar peso naquela perna que foi operada, tudo isso precisa estar ali, porque se o fisioterapeuta não tiver isso, o paciente fica medroso, porque, será que eu tenho... É inseguro? Uhum. Será que eu tenho liberação do médico? O médico não está lá, então você não consegue perguntar. E a equipe de enfermagem também fica muito insegura. Então, assim, eu acho que esse trabalho em equipe, ele é fundamental. E a gente, enfim, a reabilitação tem uma série de fases, né, Áurea? Mas a gente diria que a mobilização precoce nessa fase intra-hospitalar é importante, começar fortalecimento muscular, começar a trabalhar essa questão da sarcopenia, da fragilidade, fazer o bom manejo da dor, porque se o paciente não tiver com a dor cuidada do ponto de vista farmacológico, por exemplo, o fisioterapeuta também tem grande dificuldade de trabalhar. E a gente sabe que isso, hoje em dia, é uma das coisas muito importantes, né? Tirar a dor do paciente na fratura é fundamental também para esse desfecho adequado da reabilitação. E acho que envolver o paciente e a família também no momento zero, porque essa família vai para casa, né? E ela precisa ir com informações mínimas sobre como cuidar, fazer transferências posturais da cadeira para a cama, para o vaso sanitário, como ajudar esse paciente a andar, se ele precisa ir para casa com andador, que tipo de andador, treinar essa marcha com o paciente no hospital para que ele possa ir para casa já sabendo como é que vai ser feito. Tudo isso leva um certo tempo. E o que a gente vê hoje também, principalmente nos convênios, é que existe uma pressa muito grande para o paciente ir embora para casa. Não sei se você vê isso, né, Mariana, mas assim, a gente tem essa questão. Então, vai para casa muito rápido
Só que ele vai para casa sem as orientações devidas e a família tem que se virar em casa também. Então, eu acho que essa reabilitação ela tem várias camadas, né? A gente diz que precisa ser cuidada e a gente sabe hoje que a gente precisa de uma reabilitação estendida, sabe, Áurea? Não adianta você oferecer a fisioterapia só nos primeiros 3 meses, por exemplo, porque esse paciente só vai se recuperar funcionalmente, integralmente, depois de 6 meses, depois de 8 meses. Então, precisa receber fisioterapia por um tempo mais prolongado. E a gente sabe que as famílias têm dificuldade de trazer esse idoso para fazer reabilitação, né, no hospital ou num lugar. Então, a gente tem que prover essa reabilitação domiciliar, né? E por um tempo prolongado. Então, eu acho que os sistemas de saúde também precisam estar preparados para isso. Não adianta você dar fisioterapia no primeiro e no segundo mês. É importante? É, mas não é suficiente. Então, precisa estender por um período maior. Excelente, Mônica, e inclusive sim, eu percebo isso, essa necessidade, né, dessa correria, dessa alta precoce desse paciente, dessa deshospitalização, mas que na verdade acontece de forma equivocada, né, não se trata o paciente de forma correta do ponto de vista de prevenir de forma secundária, né, novos eventos de fratura, porque esse paciente provavelmente, se não for reabilitado, ele vai ter novo evento de queda e o desfecho pode ocorrer, né, essa nova fratura. Então eu acho que isso é fundamental do ponto de vista de mudar, né, essa logística, esse entendimento. E o paciente volta para o hospital, né, Mariana? Porque aí ele vai para casa, não tem o cuidado adequado, aí ele volta, né? Na verdade, eu acho que a gente encerra, né, o podcast pensando, acho que em 3 palavras muito importantes que a gente conversou, né, Mônica? A necessidade da capacitação da equipe, tanto a equipe de atenção primária quanto a equipe dos hospitalistas que sejam, né, toda a equipe multiprofissional, e não somente a ortopedia, a cirurgia, a geriatria, a clínica médica, todos que assistem esse paciente, né, aqui no caso paciente idoso. Então a capacitação, a comunicação, isso que você fala é fundamental. Ah, não, mas eu não reabilitei porque eu não estava prescrito, eu não reabilitei porque não foi comunicado antes. Então, essa interface aí, ela é fundamental. O paciente ganha muito com isso. E a terceira palavra, a gente fala que é a prevenção. Eu acho que não há outro caminho, a não ser quando a gente desperta a atenção para um evento de queda, que é um evento sentinela, que é um evento que desperta a atenção nesse paciente, do ponto de vista da prevenção primária e queda puxa queda, né, Mônica? Então, assim, um novo evento de queda pode ocorrer, e se a gente só teve uma fratura de antebraço, ou então uma outra fratura menor, que na verdade já é considerada maior, mas pode ter um desfecho de uma fratura de fêmur, o impacto na funcionalidade vai ser maior, esse paciente vai ter impacto na sua vida do ponto de vista de autonomia e independência. Então, é algo que realmente a gente tem que mudar, né, essa visão. Mônica, a gente agradece demais a sua presença. Foi uma delícia, né, Áurea? É sempre muito bom. Muito bom, a gente muito ganha com essas conversas. E aos nossos ouvintes, a gente segue junto no SBGG Cast. Agradeço aqui a parceria com a Áurea Barroso. Obrigado, Mônica Ferracini. Até a próxima, gente. Obrigada, foi um super prazer estar com vocês. Tchau, gente. Este episódio do SBGG Cast está disponível no Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast e YouTube. Siga a SBGG no Instagram, @SBGG Oficial.